O livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Todos acharam? Evangelista Rafael chegou ali agora. Todos acharam? A partir do versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito demais. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te, pois, de ires com os teus servos. E ele disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles até o Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles a viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: aonde foi que caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou uma outra madeira e o lançou ali na água e fez nadar o ferro. E ele disse: estenda a mão e pega. E ele estendeu a mão e tomou. Amém? Glorificado seja Deus nessa noite na sua vida. O maior desafio desse texto é que nós precisamos entender que nós estamos falando dos filhos dos profetas. Eles ainda não são profetas. Repita comigo: eles são filhos de profeta. Existe uma necessidade urgente dentro desse texto de entender que esses filhos dos profetas, eles estão querendo urgentemente que cresça o lugar que um dia os fez crescer. Repita comigo: eu preciso fazer crescer o lugar que está me fazendo crescer. Existe uma necessidade urgente desses jovens filhos de profetas para fazer crescer o lugar que um dia fez cada um deles crescer. Esses indivíduos, eles participam desse ambiente que faz com que tudo que eles receberam de instrução dentro daquele ambiente e a permanência deles naquele ambiente a qual eles foram instruídos durante todo o tempo de permanência naquele lugar que para eles eram pequenos, hoje, a nível de instrução, o lugar que um dia outrora era pequeno, hoje, para eles, não é mais nada. Porque eles entendem que o que eles aprenderam dentro daquele lugar, que um dia era pequeno, hoje fez com que eles, no seu entendimento, hoje eu sou grande. Hoje eu não preciso mais daquele lugar que era pequeno. Mas entenda comigo aqui, preste atenção aqui no que eu vou te dizer.
aquele ambiente que outrora era pequeno fez com que ele seja e fosse o que ele é hoje dentro da casa do Senhor. A consciência de crescimento desses jovens está totalmente equivocada. Porque crescer não é somente eu me tornar grande. Crescer, na verdade, é eu ser aquilo que eu aprendi dentro do lugar que fez com que eu fosse hoje. O que eu sou hoje. Existe um equívoco totalmente desconexo de tudo isso, o que está passando na mente daqueles jovens. Entenda comigo. O lugar, ele continua sendo grande. Repita. O lugar, ele continua sendo grande. Porque foi através daquele lugar que hoje ele é quem é. Você está entendendo? Qual é o desafio desse texto? Fazer crescer o lugar que me fez crescer. Existe uma reunião dentro daqueles jovens. E não é um indivíduo que fala por si só. Você entenda comigo. Ele não fala por si só. Não existe um entendimento único e uma preocupação somente dele com referência àquele problema a qual dentro dele estava se passando dentro daquele lugar. Ele fala por um grupo. Você perceba bem que não existe nenhuma barreira que separe entre eles e o seu líder. Entenda bem o que está escrito. Ele vem dizendo: Senhor, o lugar em que habitamos, não é eu habito. Não existe uma preocupação dele somente com a vida dele. Existe uma preocupação ali com o grupo de pessoas que estão ao lado dele. O lugar em que habitamos aonde? Diante da tua face. Você está dando para você me entender que o líder já sabia? Está dando para você entender? O lugar em que habitamos não é eu habito. A minha preocupação não está somente em mim. Não está somente no meu problema. Eu não estou preocupado em resolver somente o meu problema. Eu estou preocupado em resolver o meu problema e daqueles que estão ao meu redor. O lugar em que habitamos, Senhor. Aonde? Diante da tua face. O líder sabe. Mas não é pelo motivo do líder saber que isso obriga o líder a querer mudar a situação a qual foi apresentada. Existe uma preocupação deles. Qual é? Crescer o lugar. Existe a preocupação do líder. Qual é a preocupação do líder? Continuar ensinando. Mas isso não desabilita o entendimento do seu líder quanto ao crescimento do lugar que aqueles jovens querem. Nos é o que, Senhor? Nos é estreito demais. Você sabia que às vezes tem liderado que sabe muito e quer às vezes direcionar o líder para o entendimento dele. Porque o entendimento dele é um. Sempre ponha o teu entendimento em prática. Não guarde aquilo que Deus deu para você somente para você. Exponha aquilo para o teu líder. E não é o fato de teu líder não ter te respondido ainda, que isso aí te respaldará a você pegar aquilo que Deus te deu e tocar à frente. Não. Repare bem. Repare bem nisso. O liderado, ele quer conforto para aprender. O líder, ele quer o quê? O líder quer ensinar. O liderado, ele traz o problema para o líder. Qual é o problema que ele expõe para o líder? Nos é estreito demais. Qual é a solução? Vamos. Não é eu vou sozinho. Não é eu me viro, dou meu jeito e vá. Vamos aonde? Vamos até o Jordão. Entenda. Quando você trouxer algum tipo de problema, traga o problema e traga a solução. Você está entendendo? O lugar em que habitamos não é eu habito, não é eu habito sozinho. O lugar em que habitamos, Senhor, diante de quê? Diante da tua face. O líder sabe o que está acontecendo. Não pensa você que o líder não sabe o que está acontecendo. O líder sabe, só que o liderado, ele quer o quê? Quer conforto para aprender. O líder, ele quer continuar ensinando. Qual é a solução? Vamos aonde? Até o Jordão. E eles chegam para o seu líder e conversam com o líder. E expõem
a situação, expõe o problema e chama o líder. Senhor, o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito demais. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga. O que eles precisavam depois disso? Respaldo. Respaldo do líder. Só preciso do aval do meu líder. Eu preciso do aval do meu líder para colocar em prática aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não queira colocar em prática algo que você não colocou e não expôs na presença do teu líder. Eles chegam e tomemos de lá, cada um de nós, o quê? Uma viga. Tudo aquilo que Deus te direcionar vai ser exclusivamente para um propósito. Você não está aqui à toa. Você não pensa que você veio aqui nessa noite à toa, não veio. Você veio aqui porque o Senhor ele tem um propósito exclusivo para a vida de cada um de vocês. A vinda de você aqui nessa noite, ela não foi à toa. O Senhor tem um propósito separado, exclusivo para a vida de cada um de vocês. Eu vou continuar profetizando e falando isso aqui. A tua vida, a tua vinda aqui nessa noite, ela não foi em vão. Cada joelho que tu tem dobrado pelas madrugadas, pelas manhãs, quando tu acorda, pedindo por aqueles que estão do lado de lá, nenhuma das tuas orações tem sido em vão. O Senhor tem um propósito exclusivo e determinado, separado para a vida de cada um de vocês. Nenhuma das tuas lágrimas cairão no chão, nenhuma dos teus pedidos de oração cairão no chão. O Senhor tem um propósito separado para a vida de cada um de vocês. Eu já expus o problema, expus a solução, só que meu líder ainda não me deu o aval. Se o líder não te deu o aval, espera. Não entre em problema sem o aval do teu líder. Eu vou repetir. Já expus o problema, já expus a solução, só que eu ainda não tenho o aval do meu líder. Aguarde, espera. Só que, infelizmente, sabe o que é que acontece conosco? Nós não queremos esperar. Nós achamos às vezes que tudo tem que ser no estalar de dedos. Você já parou para pensar? Você expôs um problema para o teu líder, expôs a solução para ele, só que você ainda não teve o aval do teu líder. Aí eu te faço uma pergunta. Se chegar lá na frente e der um problema, como é que faz? Aí você corre a quem? Eles chegam, expôs o problema. Qual foi a resposta do líder? Qual foi a resposta do líder? Ide. O ide. Repita comigo. O ide já me respalda. O ide, ele já te respalda. Aí eu te faço uma outra pergunta. Melhor do que ter o respaldo do meu líder é o quê? É ter a presença dele comigo. Ande sempre com pessoas do teu lado que tenham sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Vou repetir, ande sempre com pessoas do teu lado que sejam sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Aqueles jovens expuseram o problema. Qual é o problema? Senhor, o lugar em que nós habitamos diante da tua face nos é estreito demais. Vamos nós, Senhor, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga. O que eles estão reclamando? Eles estão reclamando que o lugar que eles estão aprendendo hoje não está dando, está ficando apertado. Só que eles receberam instruções daquele lugar. Tudo a nível de instrução. Eles receberam daquele. Só que chegou um momento que ele está se achando grande. Ele precisa de um lugar. Ele quer um lugar, ele quer um conforto melhor. Só que entenda uma coisa. Expuseram isso para o líder. Qual foi a resposta do líder? Ide. Só que se levanta um. Oh, meu Deus. Como é bom andar com um crente cheio do Espírito Santo de Deus, que tem visão de águia.
Como é gostoso você andar com um crente que tem visão de Deus e visão de águia. A um daqueles jovens, Senhor, vem comigo, ide, vai, pode ir. Oh Senhor, oh meu Deus do céu, oh Senhor, tudo bem, Senhor, eu sei que o ide já me respalda. Só que se levanta um crente, sabe aquele crente cheio do fogo, aquele crente batizado com o Espírito Santo, que coloca a mão, que ora, expulsa demônio. Se levanta um, chega, meu líder, olha só, se levanta um, serve-te, Senhor, de ires com os teus servos. E ele disse, eu irei. Melhor do que ter a resposta do teu líder e o respaldo do teu líder é você ter a presença dele no meio da concretização do teu propósito. Aleluia. E a Bíblia nos diz, chegando eles no Jordão, começaram a cortar madeira. Chegaram eles no Jordão. Jordão era o destino. Começaram a cortar madeira. Cortar madeira, o propósito. Quantas vezes eu bati nesse moço? Quantas vezes eu bati nesse moço? Eu te faço uma outra pergunta. Qual era o destino? Você pode pregar comigo nessa noite? Você desculpe, qual era o destino? Qual era o propósito? Tomemos de lá, cada um de nós. Repita comigo, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. Eu não sou de fazer isso. Eu sei que vocês não são. Os pastores aqui não. Mas eu quero pedir encarecidamente a você. Olhe para o teu irmão do teu lado aí. É para tomar somente uma viga. Tu sabe cortar 2? Tu sabe cortar 3? Qual é o propósito? Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. Mas eu sei cortar 2. Eu sei cortar 3. Eu sei quebrar, sei serrar. Eu pinto ainda. E eu ainda tenho um site de e-commerce que eu, depois de preparado, eu coloco para venda. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Entenda. Qual é o propósito? Existe um destino e existe um propósito. O Senhor te chamou diante de um destino e diante de um propósito. Se você chegar dentro do teu propósito e cumprir o propósito a qual o Senhor determinou para a tua vida, não tem como dar errado. Todo propósito que você está na direção, que você tem o respaldo do teu líder, você tem a presença do teu líder, saiba de uma coisa, vai dar certo. Todo propósito que você tem a presença do teu líder, você tem o respaldo do teu líder, pode ir confiante, porque vai dar certo. Pode ir confiante, porque vai dar certo. Aleluia! Eles chegam no propósito, e a Bíblia fala, e façamos ali um lugar para habitar. É o que me surpreende de uma forma muito grande, é a preocupação com o todo. Você entende? Você não vê, faça você, faço eu, não. Façamos ali um lugar para habitar. Aleluia. Você sabe que a Bíblia fala que quando aquele homem estava cortando a madeira, o ferro caiu na água. Eu falei isso aqui mais um pouquinho atrás. Como eu bati nesse moço? Como eu bati nesse moço
que deixou essa ferramenta cair na água. Eu olhei, disse que foi displicência da parte dele. Eu disse que foi falta de vigilância da parte dele. Eu disse que por que ele pegou aquela ferramenta emprestada. Só que vou repetir aqui para você. E sucedeu que, derramando um deles a viga, ele chegou no destino? Chegou? Chegou. Ele cumpriu o propósito a qual foi determinado para ele naquele momento? Cumpriu. Ele chega no destino. Ele chega no propósito. Ele cumpre o propósito a qual foi determinado para ele naquele momento. Aí você sabe o que acontece? O que mais tem de gente querendo bater em pessoas que têm ferramenta, que têm o cabo comprometido na mão, para que possa esconder a falta de compromisso dele, de chegar no seu destino e cumprir o seu propósito, tá demais. Dá para você entender que o ferro caiu na água, mas a madeira foi cortada? Dá para você entender que ele chegou até o local de destino e o propósito a qual foi determinado para a sua vida foi cumprido? Dá para você entender que a ferramenta que chegou na mão dele era emprestada? Dá para você entender que a ferramenta, o cabo daquela ferramenta estava comprometido? Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos resumir e observar mais a nossa vida para os propósitos a qual o Senhor determinou para mim e para a sua vida, e que nós possamos chegar até o destino para cumprir os propósitos que Deus determinou para a nossa vida, deixarmos um pouco de lado as observâncias dos machados que caíram na água. Eu preciso olhar mais para o machado que está na minha mão, entender qual foi o meu propósito e deixar mais de observar para as outras ferramentas. Dá para você entender que eu estava mais preocupado, estavam mais preocupados com o ferro que caiu na água, mas esqueceram de olhar para o chão e ver a madeira cortada. Esqueceram de olhar para o chão e ver que aquela madeira estava cortada. Olhamos para o cabo, esquecemos de olhar para a madeira. Tem muita gente com cabo na mão, tem muita gente com ferro na mão, e infelizmente chegou no propósito, foi até o destino, chegou no propósito, e até hoje, infelizmente, não conseguiu cortar sequer uma madeira. E está preocupado com o machado do irmão que caiu dentro da água. Aleluia, aleluia. Eu parei de bater naquele moço. Parei de bater naquele moço. Porque o que mais tem, meu irmão, é tanta gente por aí que já cortou tanta madeira. Tanta gente por aí que já foi tão usada pelo Espírito Santo de Deus. Tanta gente por aí que já foi tão bênção na tua vida. E agora porque ela deixou o machado cair na água, ela não vale mais? Eu só olho pro momento que o machado dela caiu na água. Eu não consigo observar as madeiras a qual ele já derrubou no decorrer da sua vida. Será que eu valho somente o que eu estou fazendo no decorrer da minha trajetória? Se eu perder a minha ferramenta, eu não tenho mais validade. Deixei de produzir, deixei de valer. Ô meu irmão, minha irmã, guarde isso no teu coração. Só que todo mundo sabe que ele estava seguindo para o seu destino. Ele chegou no seu propósito.
ele recebeu o aval do seu líder. E a primeira coisa a qual foi feita, quando aquele machado caiu na água, ele gritou. Existem momentos na minha e na tua vida que nós não podemos guardar a voz para dentro. Nós precisamos gritar. Você já parou para pensar se em algum momento daquele ele estivesse longe do seu líder? Você já parou para pensar se no decorrer dessa trajetória de chegar até o seu destino, para cumprir o seu propósito, no ato de cair aquela ferramenta dentro da água, você acha que se o líder não tivesse ali, como é que ia fazer? Você já parou para pensar numa dessa? Eles chegam, o machado cai na água, a primeira coisa que ele faz, ai meu Senhor, era emprestado. Ele parou no mesmo lugar. Ele não saiu do lugar. Não saia do lugar. Continue permanente naquele lugar. Eu não vejo aquele líder bater naquele jovem. Eu não vejo aquele líder falar para ele que foi displicência da sua parte, que foi falta de vigilância da sua parte. Eu não vejo aquele líder chegar para aquele homem e dizer para aquele homem, por que tu pegaste aquela ferramenta emprestada? Está dando para você entender que o cabo já estava comprometido. Está dando para você entender que você precisa tomar cuidado quando você pegar certas coisas emprestadas para a tua vida. E você observar pessoas ao teu redor, pessoas às vezes no teu convívio, de repente até mesmo dentro da igreja, de repente no teu trabalho, carregando cabos comprometidos de más lembranças, de frustrações passadas, devido a terem trazido na vida ferramentas comprometidas e não pediram às vezes uma direção ao Espírito Santo de Deus. Aquele homem, aquele líder, chega para aquele homem e pergunta para ele, aonde caiu? Aonde caiu? Aquele jovem, cai aqui, senhor. Cai aqui porque eu não saí daqui. Caiu aqui porque eu não preciso me esconder. Caiu aqui, ó. Tá essa água barrenta, essa água suja. Caiu aqui, Senhor. Eu não vou sair daqui. Caiu aqui, ó. Caiu aqui nesse meio aqui, ó. Eu estava aqui, Senhor. Eu fui martelar, Senhor. Eu fui cortar madeira. A madeira foi cortada. Está aqui, Senhor. Calma aí. Aonde caiu? Aonde caiu? Aquele jovem ficou no local ali onde aquele machado havia caído. Aquele líder olha para a cara daquele jovem. E a Bíblia nos fala que ele cortou uma outra madeira. Cortou uma outra madeira. É tempo de pegar as coisas comprometidas que vem querendo acompanhar na nossa vida e deixar de lado. Deus tem coisas novas para entregar para mim e para a sua vida nessa noite. Deus tem coisas novas para entregar para mim e para a sua vida nessa noite. Ele corta uma madeira nova. A Bíblia me diz que encaixe tinha aquele ferro. A Bíblia diz que qual a espessura daquele ferro, daquele machado. A Bíblia diz qual é o tamanho específico e o peso daquele ferro naquele momento. Aquele líder apenas corta uma madeira nova. Ele olha para aquela madeira comprometida. E o líder chega para me dar isso aqui. É noite da gente pegar, sabe? Aquilo que já te machucou. Aquilo que já está comprometido. Deixa isso de lado. Não vale a pena mais você querer ficar remoendo. Entenda, o que eu preciso te dizer nessa já está comprometido.
deixe isso de lado. O Senhor tem madeiras novas para entregar nas nossas mãos na noite desse dia. Não adianta carregar os cabos comprometidos das más lembranças, das más recordações, das palavras que vieram de encontro ao nosso coração. Não encaixa mais. Não encaixa mais. Você já foi machucado e você quer continuar carregando aquela madeira comprometida. Tinha uma enxada na casa da minha avó. E meu avô, ele era apaixonado por aquela enxada. Ninguém podia mexer na enxada dele. O cabo daquela enxada estava todo arrebentado. A minha avó ia lá. Todos sabem o que é cunha? Sabem o que é cunha? Quem trabalha com obra que sabe. Minha avó pegava a cunha, martelava a cunha embaixo. Aí minha avó falava para ele: Pedro, para com isso, Pedro. Esse cabo está todo arrebentado, todo comprometido. Ele: não, minha filha, não. Essa enxada é minha. Essa enxada é minha. Ela continuava, ele usava a enxada e caía de novo. Caía de novo. Entenda. Existem momentos na minha e na tua vida que nós precisamos deixar os cabos comprometidos de lado. Nós precisamos deixar os cabos comprometidos de lado. E saber que Deus tem madeira nova para entregar para mim e para a sua vida nessa noite. Aquele líder estava naquele momento. Entrega uma madeira nova na mão dele. E o interessante disso tudo é que qual era o destino? Rio Jordão. Qual era o propósito? Tomemos cada um de lá uma viga. Qual era o propósito? Cada um corta uma. Rio Jordão é água corrente. Você dá para entender que é rio? Você dá para entender que a água corre? E aquele líder cortou uma madeira nova. Ele pega aquela madeira nova e joga na água. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Eu quero começar a profetizar aqui nessa noite. Eu quero começar a profetizar na tua vida aqui nessa noite. Está dando para você entender que a madeira está na água? Está dando para você entender que a água corre? E a madeira continua parada? Está dando para você entender que é Rio Jordão? A madeira parada, mas a água corre? Está dando para você entender que aquela água não tem o poder de tirar aquela madeira do lugar? Aquela madeira continua parada e a água continua correndo. Aquela madeira continua parada e aquela água continua correndo. Eu quero profetizar sobre a tua vida na noite desse dia. Esse ano é ano de coisas, oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu, esse ano é ano de coisas tão antigas que nem mesmo você acredita. A tua família não acredita. Você acha que já faz muito tempo que não tem mais solução. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É tempo de madeira parada e água corrente. Mas Michel, o que você está querendo dizer com isso? É o processo do milagre de Deus para a tua vida. O Senhor trará coisas antigas voltarem para a tua mão. É madeira parada e água corrente. Aleluia! Aleluia! É o processo do milagre que Deus precisa realizar na tua vida. Aleluia! 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 Você pode não crer. Aqueles que estão do outro lado podem não crer. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Vai voltar para a tua mão aquilo que estava antigo, coisas antigas que você sente saudade. Oh meu Deus, como tu já foi usado.
como tu já foi usada na presença de Deus, ah, meu Deus do céu, vai voltar para a tua mão. Pega, porque é profecia. Vai voltar para a tua mão. É madeira parada em cima de água corrente. Aleluia! Aleluia! Eu não conheço o tamanho daquela ferramenta. A Bíblia não diz para nós. Só que mais doido do que você ver uma madeira parada em cima de água corrente é você ver um ferro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Deus está fazendo algo sobrenatural aqui. Só pela tua vinda aqui nesse lugar, o Senhor está indo em locais, operando através da tua oração que tu fez no dia de hoje. Entenda, irão voltar para a tua mão. Aleluia! Aquele machado estava lá no fundo. Já estava tão remoído lá embaixo, pastor. Tudo cheio de lama. Ninguém acredita mais. Você pode até ter falado. Você pode até ter exposto isso para alguém. Você pode ter até aberto o teu coração e dito, já riram de você. Está perdendo esse tempo todo por quê? Está perdendo esse tempo todo por quê? Tu acha que isso aí vai voltar? Tu acha que isso vai voltar a acontecer? Oh, meu Deus do céu, o processo do milagre de Deus que Deus vai fazer em vidas aqui nessa noite vai ser muito lindo. O que Deus vai fazer na vida de pessoas aqui nessa noite vai ser muito lindo. Pode deixar ele, pode deixar. O de processo do milagre que Deus vai realizar na tua vida vai ser muito lindo. Você será testemunho para muitas pessoas que estão ao teu redor e não conseguem entender. Não conseguem entender. Vão começar a entender quando verem o processo do milagre se concretizar em você, se concretizar na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Aleluia. A Bíblia fala aqui. O ferro flutuou. Mais doido do que você vê um ferro flutuando, uma madeira parada em cima de água corrente, é você ver um ferro subindo dentro da água. Você já parou para pensar num negócio desse? Se você está dentro de um rio, você olha para aquele rio, você vê uma madeira parada, a água correndo, aquela madeira não sai do lugar. Você olha para aquilo e você se pergunta, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aquela madeira parada, aquele ferro sobe, e a Bíblia não fala que aquele ferro subiu, a Bíblia fala que aquele ferro flutuou. Flutuou e encaixou. Está dando para você entender o milagre de Deus em cima disso? O ferro flutuou e encaixou. Está dando para você entender a profundidade do mistério que Deus tem a realizar hoje aqui nessa noite? O ferro flutuou e encaixou. E qual foi a resposta daquele líder? Você estava aí tão preocupado, né, meu filho? Estava tão preocupado. Estava tão desesperado com essa ferramenta que entregaram na tua mão, né? Te entregaram comprometida, né? Estão esperando você devolver do mesmo jeito. Estão esperando você devolver do mesmo jeito. Tudo aquilo que vem comprometido para a tua mão, dependendo da tua devolução, simboliza o teu caráter. Te machucaram? Não machuca. Te bateram? Não bate. Te ofenderam? Não ofenda. Te caluniaram? Não calunie. Aquele líder chega para aquele homem, fala para ele, estenda a tua mão e pega. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Está tão perto
está tão perto, na distância apenas de um braço. Estenda a tua mão e pega. Estenda a tua mão e pega. Estenda a tua mão e pega. E vai viver tudo aquilo que Deus determinou para a tua vida. É milagre de Deus na tua casa, na tua vida e na tua família na noite desse dia. É madeira parada em cima de água corrente. Vai voltar para a tua mão. Pega, aplauda o Senhor nessa noite e glorifique a Deus, porque Deus tem coisas grandes a fazer na tua casa nessa noite. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Queria pedir para a igreja se colocar de pé, em nome de Jesus, com a permissão do nosso pastor nessa noite. Aleluia. Você quer vir aqui orar, pastor? Pode orar. Quero vir aqui orar por vocês. Aleluia. Eu não sei o que... Oi? Pode subir, pode subir. Eu não sei o que você está aguardando da parte do Senhor. Eu não sei o que está te movendo ao ponto de você ouvir essa palavra na noite desse dia. Como eu falei para o seu coração aqui nessa noite, tem coisas antigas que vão voltar para a tua mão. Pessoas podem não crer, pessoas podem não acreditar, até mesmo você pode não acreditar que pode voltar para a tua mão. Mas haverá restituição na terra sobre a tua vida nessa noite. Descansa teu coração na noite desse dia. Tem restituição e devolução da parte do céu para mim e para a tua vida aqui nessa noite. Amém? Coloque a mão no teu coração nessa noite que eu vou estar orando por você. Deus querido, Deus amado, nós só temos a te agradecer, Pai. Oh, Pai, eu peço pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite, ó Pai. Derrama da tua unção sobre a vida dos teus filhos. Encha os teus filhos da tua presença, Pai. Encha os teus filhos da tua graça, da tua unção, do teu poder, Senhor. Senhor, eu sei que existe um milagre. É milagre de céu na vida dos teus filhos nessa noite. Aquilo que nem mesmo os olhos viram, os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração, Senhor, opera na vida dos teus filhos nessa noite, Pai. Nós te pedimos do fundo do nosso coração, Pai, dá vitória para a tua igreja nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.